Foi-me lançado este desafio, no fundo, para refletir sobre este artigo muito recente, não é? Que saiu este ano, sobre os caminhos que temos, que no fundo, que nos vão levar à cura da esclerose múltipla. É um artigo interessante porque reúne aqui muitos peritos, várias associações de várias partes do mundo, com várias intervenções e, no fundo, permite uma reflexão sobre este percurso, sobre este caminho. Portanto, no fundo, isto é quase um roteiro, é uma orientação a pensar no futuro. E gostava de deixar esta mensagem clara. Isto, no fundo, claro, obriga-nos a olhar para trás, pensar o que foi feito já, mas, no fundo, é um artigo que reflete o futuro. E, portanto, eu primeiro partilhava com vocês o que é que neste artigo de consenso, o que é considerada a definição de cura, o que é isto da cura na esclerose múltipla. No fundo, a cura, pelos peritos, é agrupada em 3 categorias. No fundo, é parar o processo de doença, parar o processo de inflamação da doença, no fundo, depois tentar restaurar a perda de função pela reversão do dano e dos sintomas e terminar a doença através da prevenção. Portanto, no fundo, são estas 3 categorias que depois, o que é que os grupos de consenso dizem? Isto é muito relevante na orientação da doença, no tratamento dos doentes e, portanto, vamos alinhar recursos. No fundo, a grande mensagem é vamos alinhar em todo o mundo, no fundo, em todas as áreas de investigação na esclerose múltipla, vamos alinhar recursos para que se acelere este processo em direção à cura. E eu vou-me focar neste primeiro item, que é parar o processo de doença. Depois vai haver o segundo painel que vai falar da recuperação da função, o processo de regeneração, reverter os sintomas e melhorar a qualidade de vida e, por último, o último painel vai-se focar sobre terminar a doença através da prevenção da doença. Portanto, em relação aqui ao que é isto, o que é que no fundo, no caminho das curas, da cura à esclerose múltipla, o que é isto do parar a esclerose múltipla? O que é considerado no fundo, este item de parar a esclerose múltipla? O que é que os peritos dizem? O que é que os grupos de consciência dizem? Que nós temos várias janelas de oportunidade para tentar parar o processo da progressão da doença, que vai desde uma fase muito inicial, na fase que vai, no fundo, ser abordada no terceiro painel, que é a fase de risco da doença. Depois há uma fase subclínica, uma fase em que ainda não apareceram os sintomas e a doença já está lá. Uma fase muito precoce, em que aparecem os primeiros sintomas na primeira clínica, que é uma fase muito, muito inicial. Depois a fase de diagnóstico, em que claramente estabelece um diagnóstico de doença, e as fases mais tardias. E os peritos dizem que há sempre uma janela de oportunidade para tratar, para otimizar formas de abordagem terapêutica em todas estas subetapas de progressão da doença. E, portanto, o que é isto de parar o processo da doença? No fundo, baseia-se na ausência de atividade da doença. Nós queremos que os doentes não tenham atividade, quando eu falo de atividade, essencialmente atividade inflamatória. Portanto, nós temos que arranjar maneira de perceber se o doente tem atividade inflamatória da doença, se sim ou não. Que o doente não tenha manifestações da doença. Portanto, uma atividade inflamatória que é clínica, quer serológica, quer imagiológica, e também que isso não se traduz em manifestações. Tentar manter a qualidade de vida. Doentes que mantenham as suas rotinas, toda a sua qualidade de vida, como se não tivessem doença. E isto pode ser conseguido, no fundo, este processo, parar o processo, através destes 3 itens, pode ser conseguido. O grande objetivo é consegui-los através de dois grandes objetivos a longo prazo, que é a detecção precoce da doença e a chamada medicina de precisão. Portanto, isto, no fundo, são os grandes 2 objetivos que estes grupos de consenso nos obrigam a refletir. Isto é, nós, se queremos parar a doença, temos que ter sempre isto em mente. Detecção precoce e medicina de precisão. E quais são os conhecimentos atuais que nós temos à volta deste assunto? Isto é, nós evoluímos muito nos últimos anos, porque à medida que foram surgindo cada vez fármacos com diferentes mecanismos de ação, nós atualmente temos vários fármacos que não atuam todos da mesma forma, portanto, atuam no sistema imunológico de várias formas, de várias estratégias, nós conseguimos perceber que, de facto, a patogénese da doença vai estando lá, vai estando a evoluir e que nós conseguimos direcionar o tratamento. Portanto, temos esta noção e isto conseguiu-se, de facto, à grande investigação que houve, na aposta que houve nos novos fármacos, nos imunomoduladores. Até mais recentemente, há estudos promissores, e o Dr. Carlos Capel já falou até nos inibidores da BTK,
fala-se também no transplante de células hematopoéticas, que é o chamado reset do sistema imunológico, isto é, a reconstituição, a coleção do sistema imunológico. Faz sentido isto na doença ou não? Portanto, nós sabemos que isto, há muitos estudos à volta disto, são os conhecimentos atuais, que nos podem ajudar a refletir sobre esta questão de parar o processo de doença. Claro que nós também sabemos, e isto é muito importante, que nós temos atualmente pouca margem de opções terapêuticas nas formas progressivas. Nós sabemos que temos fármacos altamente eficazes em formas com grande atividade inflamatória, não é? em que nós vamos atuar naquela fase de surto de remissão, na fase de inflamação, mas em relação ao sistema inato, à fase mais progressiva da doença, nós ainda sabemos muito pouco acerca do assunto. E, portanto, tem sido isto nós vamos conseguindo chegar lá através da procura de novas abordagens terapêuticas. Nós sabemos muito como é que se atua, sabemos a tal fase inflamatória nas lesões agudas, nós sabemos que temos fármacos altamente eficazes no componente inflamatório em lesões focais, em lesões de inflamação, através da atuação na imunidade adaptativa. Sabemos ainda muito pouco sobre estas lesões que vão evoluindo lentamente, as chamadas slowly expanding lesions, que são lesões que estão lá, que muitas vezes não têm uma tradução imagiológica de novo, portanto, as chamadas lesões quase que silenciosas, que clinicamente não dão os surtos, e, portanto, os novos alvos terapêuticos, a aposta é nestas formas de inflamação que existem, que estão lá, mas que nós ainda não os conseguimos travar ou tratar. Claramente, e eu ainda continuo a falar do que a gente sabe atualmente, claramente há uma grande heterogeneidade entre as formas de remissão e as formas progressivas. E isto é visto quer do ponto de vista clínico, quer através de imagem, da ressonância. Tem havido imensos estudos também sobre isto, os chamados padrões imagiológicos que nos conseguem, para nos tentar orientar em termos de forma, de fenótipo de doença. Portanto, isto também é muito importante e tem havido uma aposta muito grande neste assunto, que é nós com a imagem e até com quase, e apostando agora também na chamada inteligência artificial, com a clínica, com algoritmos associados à imagem, nós conseguimos predizer ou ter cuidado diagnóstico entre forma de remissão e forma progressiva, quando é que vai evoluir para uma forma progressiva, porque se a aposta é nestes fármacos novos que vão tentar travar a forma progressiva, nós temos que tentar prever isto. Isto tem sido muito batalhado em termos de investigação imagiológica, enquadrando a clínica e a imagem. Portanto, tentarmos definir padrões imagiológicos associados a cada fenótipo clínico para podermos, no fundo, dirigir a terapêutica precocemente para cada um dos fenótipos. O futuro vai ser termos quase algoritmos que nos ajudem a enquadrar a clínica com a imagem, que nós precocemente conseguimos classificar dentro da melhor forma possível cada um destes fenótipos. Estamos perante um momento que vai no fundo, ter a cuidado diagnóstica para uma forma que vai ser uma forma progressiva. Isso é muito importante, relevante, porque predizer a progressão vai ser o futuro. Nós não vamos querer tratar o doente já com EDSS elevados, a capacidade, nós queremos saber, antes de começar a progredir em termos de incapacidade em termos de dia-a-dia, predizer a progressão da doença. E isso passa muito por um enquadramento da clínica com a imagem. E há muitos artigos recentes sobre esta questão, até de inteligência artificial, em que há vários algoritmos associar a clínica com a imagem e nos permite tentar definir o melhor possível que tipo de padrão é que estamos perante. Sabemos também que esta heterogeneidade de formas de remissão e formas expressiva, e aqui fala aquilo que vocês já há bocado questionaram também, a questão dos fatores de risco. Sabe-se que esta questão da imunomodulação, do tratamento dos doentes, não é só uma imunomodulação farmacológica, é importante, nomeadamente nas formas progressivas, o estilo de vida saudável. Portanto, há muitos artigos sobre isso, que é a influência de fatores de risco vasculares, como a diabetes, hipertensão, obesidade. Todos esses parâmetros têm que estar otimizados, nomeadamente em doentes em que nós de futuro podemos achar que vão entrar naquele padrão de progressão, porque isso é um fator também adicional para uma maior evolução em termos de incapacidade, e os artigos muito falam também nesta colaboração muito lado a lado entre o neurologista subespecializado em esclerose múltipla e os cuidados primários. Portanto, os nossos doentes têm que também ser acompanhados pelos cuidados primários, porque têm que ter estes fatores de risco todos otimizados, porque sabe-se, há muitos estudos sobre isto, sobre fatores de risco a agravar
o processo de progressão, no fundo, a contribuir para a progressão da incapacidade, nomeadamente nestes fenótipos mais de caráter progressivo. Portanto, passando agora, no fundo, falei um bocadinho aqui do que é que se sabe. Então, quais são estes... Portanto, passando agora, mais especificamente em relação ao tema, portanto, para o processo de doença. Objetivo 1, qual é o objetivo? Como é que nós conseguimos fazer isto? Através de uma detecção precoce. É isto que o painel de peritos diz. É importante a detecção precoce. Está bem? Infelizmente, e temos artigos também a referir isto, mesmo na fase inicial, conseguimos ainda verificar que há doentes com atraso de diagnóstico. Atraso de diagnóstico de doença. Portanto, este atraso de diagnóstico pode prejudicar o doente. Portanto, não isto, vou dar um exemplo do paralelismo com uma doença, nós sabemos que nos AVCs todo o tempo conta, porque o AVC vai provocar uma lesão que vai ser irreversível, cada vez mais se fala nisso, que a esclerose múltipla, na esclerose múltipla, o diagnóstico precoce é importante. Sabe-se que uma fase muito inicial do que a gente chama o síndrome clínico isolado, 85% dos doentes com síndrome clínico isolado que tiveram um único evento são diagnosticados em forma de remissão em 2 anos. Portanto, doentes que não foram orientados do ponto de vista terapêutico vão converter o surto de remissão, de certeza, quase certeza, mais de 5% dos doentes vão converter. Portanto, mesmo o que a gente chama de síndrome clínico isolado, é importante detecção precoce para depois podermos direcionar a terapêutica. E sabe-se que o tratamento dos doentes com SIS, com este síndrome clínico isolado, revelou benefícios a longo prazo. Depois um aspecto muito importante também, que tem-se falado nos últimos anos, que também vai de encontro à detecção precoce da doença, é também a chamada fase subclínica da doença, o período prodrómico da doença. O que é que isto quer dizer? E isto vê-se muito, há muitos estudos sobre isto, sobre o RIS. O que é o RIS? O RIS, o Radiológico Isolated Syndrome, é um doente que não tem clínica, que ainda não teve clínica de esclerose múltipla, tem uma imagem, foi um achado, porque fez uma ressonância por outro motivo qualquer e tem lesões de inflamação de tipo esclerose múltipla. E tem havido ali um foco importante, tentar perceber se estes doentes, de facto, se isto é só um achado, se não tem significado nenhum, e sabe-se que existem determinados doentes em fases subclínicas da doença, com, por exemplo, chamado achados imagiológicos, o radiológico isolated syndrome, que se associam a determinados fatores de risco para evoluir uma esclerose múltipla. Nós sabemos que estes doentes, se tiverem lesões, nós sabemos no tronco cerebral, infratentoriais, se tiverem lesões nodulares, indivíduos muito jovens, se tiverem uma punção lombar positiva, são doentes que vão converter para uma esclerose múltipla. Portanto, isto no fundo, obriga-nos a refletir sobre o processo de detecção precoce da doença. Mais recentemente tem-se falado, vou falar um bocadinho sobre este assunto com vocês, porque é um assunto novo e tem havido muitos artigos sobre isto, que é os chamados biomarcadores, nomeadamente biomarcador, que cada vez mais se fala que se quer um biomarcador sérico, de fácil acesso, que não é só feito na punção lombar, que é o neurofilamento de cadeia leve, e sabe-se, por exemplo, doentes que, em fase subclínica da doença, que já tinham um neurofilamento de cadeia leve muito elevado, uma fase prodrómica, 5 anos, num período de 5 anos, acabaram por converter numa esclerose múltipla. Portanto, isto tudo aponta para que, mesmo quando o doente aparece já com clínica, a doença já está lá. Já está lá há alguns anos, não sabemos exatamente há algum tempo. Daí, quando apanhamos o doente com um síndrome clínico isolado, é importante medical e orientado, ou quando estamos com um doente com o chamado RIS, em que tem achados imagiológicos, é importante vigiá-lo e ver se tem fatores de risco que nos levem a pensar que vai converter numa esclerose múltipla para podermos orientar precocemente. Portanto, em fases subclínicas, por exemplo, tem havido alguns estudos sobre isto, perceber se biomarcadores associados à imagem, por exemplo, nos podem ajudar como preditores independentes de conversão, por exemplo, um RIS em SIS ou nos achados imagiológicos sem esclerose múltipla. Portanto, realçam a importância, por exemplo, de tentar investigar mais estes doentes, portanto, fazer, por exemplo, uma punção lombar, um doente que está numa fase subclínica que tem imagem compatível, para podermos precocemente orientar este doente. Passando para o grande objetivo número 2, que isto é a chamada medicina de precisão, que é importante neste processo de parar a doença. O que é que os grupos de consenso dizem? Portanto, sabemos que é uma doença heterogénea, sabemos que tem um custo clínico imprevisível e que tem um prognóstico variável. Às vezes, quando estou a falar com os meus doentes, digo, fazem esta pergunta, eu daqui a 10 anos, como é que eu vou estar? A doença é heterogénea. Nós, cada vez mais, apostamos nesta medicina de precisão, isto é,
nós vamos tentar orientar o nosso conhecimento, as nossas armas terapêuticas para aquele doente. Vamos tentar dirigir, fala-se muito isto, vocês, se fizer uma pesquisa da chamada medicina de precisão, é assim, um grande tema nas doenças oncológicas, não é? Portanto, aquele tumor com aquelas características, com aquele fenótipo, com aquele gene, vai responder muito melhor a esta terapêutica. É isto que se fala muito também na esclerose múltipla. Portanto, nós andamos à procura, nos últimos anos, de chamados biomarcadores ideais para a doença. Isto é, quais são os biomarcadores ideais? Nós, perante aquele doente, primeiro, ter um diagnóstico de precisão, ter um diagnóstico de certeza, está bem? Não tentar não errar no diagnóstico, na fase inicial. Este doente tem mesmo a esclerose múltipla, isto é importante. Vocês sabem que nós temos outras doenças desmielinizantes, inflamatórias do sistema nervoso central, que têm terapêuticas completamente diferentes. Portanto, primeiro, um biomarcador de diagnóstico. Ok. Depois temos que tentar, e isso tem sido apostado muito, é tentar arranjar biomarcadores que nos ajudem a predizer o curso da doença. Bem? Portanto, como é que vai doer? Como é que será que nós conseguimos, pegando na imagem, pegando no biomarcador sério, pegando na clínica para dizer o curso? Depois, muito importante, e isso tem-se também apostado muito nos últimos anos, também é baseado nesta questão da medicina de precisão, é monitorizar a resposta à terapêutica. Isto é, nós fazemos imagens de controle para ver se o doente está a responder, o doente clinicamente nós vamos avaliando em consultas de seguimento, mas se tivéssemos algum biomarcador que nos dissesse, ok, este doente claramente responde a este remédio ou não responde, também predizer a resposta à terapêutica. E que um biomarcador que reflita o processo biológico. E é isto que nós andamos muito nos últimos anos à procura, portanto, biomarcadores que até numa fase inicial nos possam tentar perceber que medidas em termos de prognóstico, isto é, por exemplo, faz sentido associarmos vários parâmetros, nomeadamente, por exemplo, acrescentar aqui, se fosse possível, na prática clínica, por exemplo, um neurofilamento de cadeia leve e dizer, ok, eu estou a medicar este doente, ele está sem surtos, tem uma imagem controlada, mas tem este parâmetro alterado, provavelmente ele é um biomarcador que me vai ajudar a dizer, ok, este doente vai evoluir, se calhar vai evoluir de uma forma secundariamente progressiva e, portanto, eu vou dirigir a terapêutica de outra forma. É isto que temos tentado procurar, os fatores de mau prognóstico para a doença, alguns dados demográficos, epidemiológicos que nos ajudam a refletir sobre este assunto, os achados imagiológicos, a clínica. Nós sabemos que temos doentes que às vezes aparecem com formas muito agressivas de doença numa fase inicial, portanto, se eu tiver um doente que estou a ver há muito pouco tempo, vemos já com uma clínica de vários surtos, uma imagem com uma carga lesional muito elevada, eu vou avançar para uma terapêutica muito mais agressiva, de alta eficácia. Eu não vou começar com uma terapêutica de primeira linha de base, vou tentar ser mais agressivo possível, porque eu quero controlar a doença nos primeiros 2 anos de doença. Portanto, se depois, em termos longitudinais, eu conseguir arranjar biomarcadores que me avaliem a chamada resposta à terapêutica, vai ser muito mais fácil depois dirigir o fármaco. Os neurofilamentos de cadeia leve têm-se verificado em alguns estudos, e nomeadamente até em ensaios clínicos, serem um biomarcador que nos pode de facto ajudar até através do doseamento, que é um doseamento sérico, sem periférico, não é impulsão lombar, não é estudo de líquor, tentar a longo prazo, em doseamento longitudinais, avaliar esta resposta. Há alguns ensaios clínicos que verificaram isso, com ensaios clínicos de fase 3, há estudos agora também de prática clínica que estamos a começar a fazer para tentar perceber se de facto isto é um fármaco que nos vai ajudar-nos, no fundo, aqui a integrar com a clínica, com a imagem e apoiar a medicina de precisão. Portanto, eu quero ter, em termos de doseamento longitudinal, se pensar num biomarcador como os neurofilamentos de cadeia leve, apoiar na decisão terapêutica inicial, avaliar a atividade subclínica da doença para aumentar a ressonância, porque nós sabemos que a doença tem atividade subclínica, está bem? Isto é importante. Portanto, é isso que também vos falei inicialmente. Nós sabemos que os doentes podem não ter lesões agudas, mas tem uma atividade que pode ser subclínica, com imagem, e ter um biomarcador que nos ajuda a definir isso era ótimo, era excelente. Apoiar a decisão de escalonamento terapêutico em doentes com uma doença mais agressiva, portanto, vai-nos ajudar a decidir, ok, este doente tem um valor elevado, eu vou avançar para uma terapêutica de terceira linha, e até apoiar na decisão de escalonamento, isto é, eu tenho um doente muito controlado, se calhar não preciso de uma terapêutica tão agressiva, está bem? Este será o biomarcador ideal que nos vai ajudar na medicina de precisão. Claro que isto
Por exemplo, em relação aos neurofilamentos, nós ainda temos aqui desafios à frente para tentar resolver, que é valores normativos. Nós podemos ainda ter valores normativos ajustados para a idade e para as comorbidades. Portanto, isto ainda não é claro, está bem? Sabemos que provavelmente temos perante um biomarcador que é estável, que se pode congelar e depois pode dissociar. E ainda temos este outro desafio, que é definir os valores de acordo com o que temos, com a clínica e com a imagem. Ok? Portanto, no fundo, os valores normativos vão ter que sair, vão ter que ser mais investigados para depois podermos aplicá-los à clínica. Também mais recentemente tem havido alguns estudos de associação de biomarcadores. Deixo-vos aqui um exemplo, que é um biomarcador também, em que há um índice, por exemplo, isto é investigação, por investigação, nós não usamos isto na clínica, mas eu tenho que estudar no futuro e, portanto, tudo que seja novidade em relação a esta prática da medicina de precisão, medicina dirigida para aquele doente, acho que é importante. Por exemplo, associar, por exemplo, um biomarcador como o GFAP com o neurofilamento e ajudar-me a decidir se, associando dois biomarcadores com a imagem com a clínica, tem fatores de mau prognóstico e que sei que este doente vai acabar por evoluir com formas progressivas. Portanto, sim, resumindo, a medicina de precisão baseia-se no perfil clínico do doente, perfila-se no perfil imagiológico do doente e vai-se, e o grande da aposta é no perfil também imunológico do doente, a refletir o processo biológico que está por trás. Daí a procura destes biomarcadores novos que nos vão ajudar a orientar a decisão terapêutica. Portanto, resumindo aqui, o que é que sobre este item de parar o processo de doença, parar a esclerose múltipla, o que é que este artigo de consenso nos diz? Temos lacunas em várias áreas, e portanto vou realçar cada uma delas. As lacunas que existem é esta fase prodrómica, exatamente um mecanismo subjacente que está ali, e portanto os peritos dizem que temos que incrementar a investigação para a melhoria do diagnóstico precoce. Tá. Porquê? Qual é o grande objetivo depois? É uma terapêutica implementada precocemente. Nós não temos ainda os estadios mais avançados de doença para as formas progressivas. Nós não temos terapêuticas verdadeiramente eficazes e, portanto, temos que promover um investimento nesta área, nas formas progressivas. Bem? Tentar, porque o grande objetivo é travar um mecanismo de progressão em cada doente. Há uma lacuna nesta questão dos biomarcadores que vos falei em estudos longitudinais. Nós sabemos que há alguns biomarcadores novos, como o neurofilamento de cadeia leve, mas temos que desenvolver, em termos de prática clínica, estes biomarcadores, no fundo, na ajuda, no algoritmo de decisão terapêutico, para nos ajudar a detectar precocemente a atividade e progressão da doença. E depois a medicina de precisão. Ainda vamos ter que avançar mais. No fundo, o que é que nós queremos? Queremos predizer, através da medicina de precisão, queremos tentar predizer se aquele doente vai responder ao fármaco ou não. Está bem? Tentar integrar vários biomarcadores para a decisão clínica de precisão, que é um dos grandes objetivos deste processo de parar a esclerose múltipla. Portanto, avançamos muito nos fármacos, avançamos muito no conhecimento da doença nos últimos anos, sem dúvida. A nossa decisão de medicina de precisão baseia-se muito na clínica, se estamos a ver o doente a progredir, nos surtos, no que o doente este patient report outcomes é fundamental. Portanto, muitas vezes os doentes não têm surtos, a imagem até parece estável, mas o doente diz que não está bem. E, portanto, as dicas que os doentes nos dão na consulta são fundamentais em termos de sintomatologia que não se comporta como surto. É fundamental para na nossa mente nos ajudar a decidir terapêutica. A imagem, as características imagiológicas, as técnicas de imagem também evoluíram muito, portanto, e cada vez mais se fala nisto. Padrões imagiológicos que nos ajudem a precisar que tipo de esclerose múltipla é que nós temos. Vamos ainda avançar muito, de certeza, nesta questão dos biomarcadores, bem, que nos vão ajudar a enquadrar todos estes parâmetros e tentar dirigir a terapêutica o melhor possível. E deixava agora aqui. Agradecer a vossa atenção e estou ao dispor para questões ou dúvidas. Muito obrigado. E eu passava já a convidar a Margarida para nos dizer de sua justiça. A Margarida é a mais jovem vogal da direção da SPEM, é o nosso orgulho. Ela teve o conhecimento com a doença ainda numa fase pediátrica. Foi eleita recentemente a representante dos jovens com esclerose múltipla
no board da plataforma europeia da esclerose múltipla e, e eu sei que os jovens querem que a doença pare o mais depressa possível. Margarida, como é que os jovens veem este objetivo de parar, travar a EMS, ser capaz de, como a doutora Joana Guimarães nos disse, travar a doença para sempre, nos 2 primeiros anos e não a deixar avançar para a frente? Olá, novamente a todos e estou muito contente pelos colegas de painel, obrigada também, mas também pelas pessoas com esclerose múltipla que vejo aqui e conheço muitos nomes, rostos não, porque estamos todos escondidos. Primeiro que tudo, para mim tem sido um crescimento assim exponencial desde há 3 ou 4 anos para cá, precisamente mais ou menos desde a altura da pandemia, 2019, e eu tenho esclerose múltipla desde os 15 e tenho 31, portanto já tenho há 16 anos. Mas o que é facto é que começou com um síndrome clínico, isolado, do qual estava a falar. Só que há 16 anos as coisas eram diferentes que são agora, não é? Eu tive a sorte, é mesmo uma sorte, ter sido seguida também em Sevilha, numa unidade de esclerose múltipla, o que me deu outra visão. E acho que também é por isso que eu tenho, a par da minha família e da fé que tenho, mas também é pelo corpo clínico que me foi seguindo, em Évora também, mas acho que até mais em Sevilha, pelas ideias assim, que sim, é possível que tenhas uma doença crónica que só foi confirmada aos 18 anos, portanto desde os 15 que havia esta suspeita, mas sempre me foi dito que eu poderia fazer tudo. Tinha os meus limites, queria conhecê-los, mas que podia fazer tudo. Portanto, nunca tive essa parte do diagnóstico de me assustar. E é estranho para muitas pessoas, mas não tive. Eu tenho tido vários diagnósticos, é o que eu acho desta doença. Acho que conforme as incapacidades que vamos tendo e a evolução, vamos tendo vários diagnósticos. E porque é que eu me comecei agora a preocupar? Dá 3 anos talvez para trás, mas foi muito recente. Exatamente porque comecei a ver progressão. Porque há 2 anos para cá comecei a sentir que não estava bem e comecei a não sentir, eu acho que o apoio clínico é importantíssimo, não vale a pena, nós não temos confiança, é muito difícil sozinhos, não, esta doença não dá, tem que ser em equipa, não há outra forma de funcionar com ela. E eu sentia-me pior e tive sintomas invisíveis, aquelas lesões que falavam, invisíveis. E isto é progressão da doença. E eu realmente foi aí que também mudei de médico e agora estou com o Dr. Capela. E pronto, tive de alterar a terapêutica precisamente porque a doença não estava estável e porque, pronto, durante 2 anos de facto ela evoluiu bastante e fez-me também perceber que sim, ela traz limitações e que não é assim tão fácil como eu pensava, mas continuo agora com a certeza ainda maior, disto estou na SPEM, que esta doença depende muito de nós. Ela depende dos clínicos, depende de quem está à nossa volta, depende dos serviços todos que implicam, porque é uma doença que vai viver connosco, mas a questão nem sequer é essa, a questão é que desde muito cedo, e é isso enquanto jovem e representante dos jovens que tento transmitir, desde muito cedo nós temos a doença, portanto ela vai impactar desde muito cedo. E vamos ter uma ideia, se calhar nós tínhamos uma ideia, queríamos a vida de uma determinada maneira, e a questão é que com esta doença vamos ter que adaptar a vida. Isso não significa que seja pior, é o que eu tenho percebido, não é pior, mas a questão é que estar a lutar contra ela não vai dar mesmo em nada, só vai piorar. E agora, com esta visibilidade que tenho tido, é quase como, é quase eu vejo assim, eu vejo quase, é quase uma missão, pronto, eu tenho esta, cada um tem a sua. E eu não me revolto por ter esta. Acho que
o que eu quero mesmo é passar uma imagem de que é possível, mas há que ter consciência dos limites. E para isso vamos ter que fazer cedências e vamos ter que possivelmente adaptar. Eu acho que temos de adaptar todos os dias. Todos os dias é um desafio, todos os dias. E o que eu vejo da parte dos jovens é alguns muito assustados, é um desequilíbrio muito grande, é uma depressão muito difícil, é uma aceitação muito difícil, claro que sim. E nem toda a gente também cresceu com a doença, houve pessoas que abruptamente ela caiu em cima deles, e eu percebo perfeitamente, e é realmente muito difícil, e falo disto e sei que cada um tem o seu tempo, mas não vou deixar de demonstrar esta positividade, porque nós podemos transformar o que é mau em algo bom, mas só depende de nós. E é isso que eu tenho tentado passar aos jovens e tentado mostrar que parar, nós pararmos, não é uma opção. Parar a esclerose múltipla depende muito da nossa forma de a ver e de a viver. Lutar contra ela acho sinceramente difícil. Acho que deve andar ao nosso lado e devemos tentar conviver com ela o melhor possível. Acho todas as formas de lutar ou de contrariar, eu acho isso muito complicado numa doença que vive connosco. Portanto, a minha posição é de que ela irá ao nosso lado, e isso também aprendi em Sevilha. No início é um monstro e depois vai se tornando quase um cão que nós temos de tentar levar à trela. Foi assim que fui aprendendo. E esta visão tem-me feito sentido, cada vez mais. E agora é isso que tento passar. Pronto, não sei o que é que queriam mais que eu dissesse sobre esta questão dos jovens, mas eu sinto que é muito difícil, a questão da incompreensão da sociedade continua a ser uma questão essencial, porque não se vê. A maioria dos sintomas não se vê. Aliás, quem olha para mim também não vê, e quem olha para muitos dos jovens que eu conheço também não vê. E esta questão da sensibilização, da desmistificação, é também por isso que nós precisamos de aparecer. Não é tanto por nós, mas é por aquilo que podemos fazer a outras pessoas. Nós precisamos de aparecer e precisa de haver uma grande sensibilização também das entidades empregadoras, dado que os diagnósticos são precoces, e ainda bem, e que sejam mais, sempre mais, mas isso coloca-nos muito mais desafios, cada vez mais precoces. E destes, o que temos várias ideias para fazer, até a nível europeu, para já são campanhas de sensibilização e questões mais voltadas para o testemunho das pessoas. As pessoas, eu já tenho feito vários na SPAM, com várias faixas etárias, não me tenho preocupado que sejam só jovens. E tem corrido sempre muito bem, porque as pessoas revêem-se, e às vezes é quase uma terapia, de podermos, é muito importante podermos falar e sentir-nos compreendidos. E eu acho que é esta questão da sensibilização e da desmistificação não deixa de ser a mais atual, penso eu. Obrigado, Margarida. Foi fantástico. É sempre fantástico ouvir-te e ouvir-te com a tua força. Temos tempo para duas perguntas. Eu vou já lançar uma pergunta do Facebook para a doutora Joana. Entretanto, pedi a quem está na sala que lançasse depois uma questão à Margarida para tentarmos cumprir os nossos tempos. A questão que foi lançada tem a ver com a questão da fadiga. A Isabel Saraiva Morgado pergunta qual o melhor fármaco para a fadiga na esclerose múltipla, para podermos de facto melhorar essa componente, ou não há fármaco? É assim, a questão da fadiga é muito relevante, de facto, e às vezes até encarada a fadiga extrema como um surto. Já não é a primeira vez que encaro um doente que me aparece com uma fadiga extrema recente como se fosse um surto. Não há o fármaco ideal para controlar a fadiga. Nós sabemos quando o doente. Isso é um dado que é relatado pelo doente e que nós temos que valorizar. Porque às vezes a fadiga, como a Margarida estava a dizer, é algo que não se vê, o doente sente, mas não visualiza, não é? Visualiza uma falta de força, ou não visualiza a fadiga, portanto, é acreditar no doente, e portanto, a fadiga é um sintoma que pode ser muito incapacitante. Eu já mudei terapêuticas
por achar que a fadiga não estava controlada, portanto, foi terapêutica imunomoduladora e já encarei a fadiga como um surto. Isso está descrito na literatura. Não há fármaco ideal. Há uma coisa muito importante, e só experimentando, que é o exercício físico. Mesmo em doentes com algum grau de incapacidade, isso está descrito na literatura, depois a prática clínica diz-nos isso, o doente que faz prática de exercício físico regular está muito melhor controlado a fadiga, independentemente quase do fármaco imunomodulador. Nós podemos dizer assim, se o doente não tem está uma terapia de primeira linha e não tem a fadiga controlada, a ideia é escalmar e tentar controlar a fadiga porque é um sintoma incapacitante, num doente jovem que tem que trabalhar, ou pessoas com vidas superativas, não ter surdos, não ter incapacidade e ter uma fadiga extrema, claro que lhes dá uma perda de qualidade de vida que é terrível. E, portanto, nós temos que avançar na terapêutica, porque achamos que a fadiga não está controlada, mas paralelamente à terapêutica, porque não há fármaco ideal, a prática de exercício físico. E depois eu vejo isso, que os doentes quando depois voltam à consulta, e dizem, eu comecei a fazer exercício físico, estou há 3 meses a fazer de forma regular, vou fazer caminhadas diárias. Quando eu falo de exercício físico, não precisa de ser obrigatoriamente exercício físico em ginásio, bastam as caminhadas, têm que ser diárias, não é? Não vale a pena caminhar só ao fim de semana. Dança, piscina, regular, é uma estratégia excelente para o combate da fadiga. Deixem-me só, se vocês não se importarem, eu gostava de Com certeza, força. agradecer o testemunho da Margarida. Eu também trato esclerose múltipla, comecei a tratar há muito tempo esclerose múltiplas pediátricas, evolução, e pronto, este testemunho da Margarida é importante. Eu acho que muitas vezes está muito do nosso lado, o médico que trata em consultas de subespecialidade, a equipa médica, a equipa que acompanha os estudantes é fundamental, sentirem-se seguros, sentirem que as pessoas estão atentas, é importante, fundamental. Agora, quando dizemos parar, a gente já sabe, a vida que não tem tratamento curativo, definitivo, atualmente para a esclerose múltipla. Agora, é importante tentar, aquilo que disse, andar para a frente. A doença não vos pode travar, não pode travar, tem que desistir, tem que andar para a frente, e, portanto, a doença está lá, arranjam estratégias, há estratégias, de facto, para conseguir viver com a doença, mas eu às vezes digo aos doentes que a ideia é que os doentes se sintam bem, estejam bem, tenham qualidade de vida, e portanto, isso é o mais importante. O médico da área de subespecialidade das doenças mielosantes tem que estar atento e tem que tratar o melhor possível o doente, de acordo com os sinais e sintomas. Não é o doente não tem que carregar esse, porque já que eu tenho que fazer, assim, o doente, se tiver, que eu já digo, estilo de vida saudável, ótimo, pratica exercício físico, excelente, está ativo, ótimo, como eu estava a dizer, estar ativo, e depois fica deste lado a melhor orientação terapêutica, nós é que temos que estar sempre muito atentos, estar sempre atentos ao que o doente nos diz e tentar de forma atempada, orientada da melhor forma, portanto, não tem que haver esse peso desse lado, que o doente tem que saber viver, claro que sim, tem que saber, mas é muita obrigação da equipa, aquilo que estava a dizer, da equipa multidisciplinar, a equipa que está por trás, estar atento e tentar ajudar o melhor possível. Isso é muito importante, passar essa mensagem. Vou então pedir à Patrícia para colocar a sua questão à Margarida. Boa tarde novamente. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à Margarida pela sua intervenção e também pelo trabalho que tem feito em prol dos doentes com esclerose múltipla, e nomeadamente os jovens. E ela falou numa coisa que eu acho que é muito importante, que é o estigma. É verdade que existe muito estigma em relação a esta doença, e é verdade que é uma das nossas funções enquanto dirigentes da SPEM, eu faço parte também da SPEM Bragança, acabar com esse estigma e divulgar a doença. Mas também tem de partir do próprio doente. Se o doente continua a ter vergonha de dizer que tem esclerose múltipla, as pessoas continuam a não entender esta doença e não perceber as atitudes, os comportamentos, as incapacidades do próprio doente. E por isso, quando nós damos a cara, e sobretudo a Margarida, não é para que as pessoas digam, ai, são os coitadinhos,
Não é para que as pessoas pensem que nós somos uns coitadinhos porque temos uma doença crónica e uma doença autoimune, não. É para darmos a conhecer a doença e também para podermos ajudar outras pessoas e para acabar, como disse, com o estigma, e isso também parte do próprio doente. E volto a reforçar, enquanto o doente tiver vergonha de dizer que tem uma doença, não conseguirá lutar pelos seus direitos e não conseguirá acabar com esse estigma. E mais uma vez, parabéns, Margarida, também pelo teu esforço nesse sentido. Eu gostava de colocar uma questão à doutora Joana, se possível. Em relação, eu acho que não percebi muito bem e peço-lhe que me esclareça essa questão. A passagem para a evolução para uma fase progressiva da doença vê-se nas imagens, na ressonância magnética ou nas lesões que nós possamos ter, ou vê-se apenas através dos nossos sintomas, das nossas incapacidades? Gostava que me explicasse isso um bocadinho melhor. Obrigada. Claro que sim. Atualmente, a progressão define-se clinicamente. Isto é aquilo que o doente nos conta, é o exame neurológico. Nós conseguimos, vou-lhe dar um exemplo. O doente está sem surtos há mais de um ano e aparece na consulta a dizer que está com maior dificuldade em fazer caminhadas, a perna fica mais para trás, arrasta mais a perna, e nós fazemos o exame neurológico e de facto conseguimos perceber que o doente não teve surtos, mas no exame que a gente faz no consultório percebemos que o doente está com maior incapacidade. Portanto, não teve surtos e clinicamente evoluiu. Nós não temos ainda, assim na prática clínica, nenhum marcador que nos diga, olha, está em fase progressiva. Não temos, porque muitas vezes até a própria ressonância vem relatada, não é? Fazem ressonâncias de controle e sobrepõe o nível anterior. Esse é que é o grande objetivo, é termos um padrão de imagem que nos diga, olha, este doente já está a entrar numa fase progressiva, associado, por exemplo, àquilo que eu falei do marcador. Portanto, no fundo é a clínica, o que o doente nos conta e o nosso exame objetivo que nós fazemos no consultório, que nos diz, olha, provavelmente não teve surtos, mas está com maior incapacidade, está com maior dificuldade em caminhar, por exemplo, o clássico, está com maior dificuldade em subir e descer as escadas, também tem maior desequilíbrio, e o doente diz, não, eu surto não tive, mas nós no exame objetivo conseguimos documentar que há maior incapacidade, e estamos a entrar numa fase progressiva. Há o EDSS, que é uma escala que nós pontuamos, há uma escala do exame objetivo, e nós vemos que o EDSS foi subindo sem o doente ter surtos. Ok, obrigada. Bom, e agora resta-me agradecer às nossas duas palestrantes e às questões que vieram da audiência. Até já. Até já. Obrigada.